Vamos conversar um pouco sobre artrite reumatoide em cães. Como vocês sabem, ela é uma doença autoimune crônica que afeta as articulações, causando inflamação, dor e, em estágios avançados, deformidades articulares e perda de função. Nosso objetivo é explorar os aspectos científicos dessa condição, desde sua etiologia e fisiopatologia até as abordagens diagnósticas e terapêuticas mais recentes. Portanto, a artrite reumatoide é uma doença mediada pelo sistema imunológico, na qual o organismo passa a reconhecer componentes das articulações como antígenos estranhos, desencadeando uma resposta inflamatória crônica. A etiologia exata da artrite reumatoide ainda não é completamente compreendida, mas acredita-se que seja multifatorial, envolvendo uma combinação de predisposição genética, fatores ambientais e disfunções imunológicas. Estudos sugerem que certas raças, como o Collie, o Doberman e o Akita, apresentam maior susceptibilidade à doença, indicando uma possível base genética. Além disso, infecções virais ou bacterianas podem atuar como gatilhos ambientais, iniciando ou exacerbando a resposta autoimune em indivíduos predispostos. Por exemplo, a presença de antígenos bacterianos ou virais pode levar à formação de complexos imunológicos que se depositam nas articulações, ativando o sistema complemento e iniciando a cascata inflamatória. Outro fator importante é a desregulação do sistema imunológico, que pode ocorrer devido a alterações na função dos linfócitos T reguladores, células responsáveis por manter a tolerância imunológica e prevenir reações autoimunes. Em cães com artrite reumatoide, observa-se uma diminuição na atividade dessas células, permitindo que linfócitos T auxiliares promovam a inflamação sinovial. A fisiopatologia da artrite reumatoide é complexa e envolve uma série de processos celulares e moleculares que culminam na destruição da cartilagem articular e do osso subcondral. Tudo começa com a ativação anormal do sistema imunológico, que passa a produzir autoanticorpos como o fator reumatoide e os anticorpos antiproteínas citrulinadas. Esses autoanticorpos se ligam a antígenos presentes na membrana sinovial, formando complexos imunológicos que ativam o sistema complemento e recrutam células inflamatórias para o local. A inflamação sinovial é caracterizada pela infiltração de linfócitos T, macrófagos e células plasmáticas na membrana sinovial. Essas células liberam citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa, a interleucina 1 e a interleucina 6. Que desempenham papéis centrais na perpetuação da inflamação. O fator de necrose tumoral alfa, por exemplo, estimula a produção de metaloproteinases pelas células sinoviais, enzimas que degradam a matriz extracelular da cartilagem. Além disso, a inflamação crônica leva à formação de um tecido anormal chamado pannus, que se estende sobre a superfície da cartilagem articular. O pannus é altamente invasivo e contém fibroblastos sinoviais ativados, macrófagos e células endoteliais que promovem a angiogênese e a destruição tecidual. Com o tempo, ocorre a erosão óssea e a degradação da cartilagem, resultando em deformidades articulares e perda de função. Os sinais clínicos da artrite reumatoide em cães podem variar dependendo do estágio da doença e das articulações afetadas. Inicialmente, os cães podem apresentar claudicação intermitente, rigidez matinal e relutância em se movimentar. À medida que a doença progride, os sinais tornam-se mais evidentes, incluindo edema articular, dor à palpação e crepitação durante o movimento. A artrite reumatoide tende a afetar múltiplas articulações, com predileção por aquelas de menor porte, como as articulações do carpo,
tarso e interfalangianas. Em alguns casos, a doença pode se manifestar de forma assimétrica, o que pode dificultar o diagnóstico precoce. Além dos sinais articulares, alguns cães podem apresentar sintomas sistêmicos, como febre, anorexia e letargia, especialmente durante os períodos de exacerbação da doença. O diagnóstico requer uma abordagem multidisciplinar combinando a avaliação clínica, exames de imagem e testes laboratoriais. A radiografia é uma ferramenta valiosa para avaliar as alterações articulares, como estreitamento do espaço articular, erosões ósseas e subluxações. No entanto, as alterações radiográficas podem não ser evidentes nos estágios iniciais da doença, o que ressalta a importância de outros métodos de imagem, como a ultrassonografia e a ressonância magnética. A análise do líquido sinovial é outro componente essencial do diagnóstico. Em cães com artrite reumatoide, o líquido sinovial geralmente apresenta um padrão inflamatório não supurativo, com aumento na contagem de células nucleadas, predominantemente neutrófilos, e diminuição da viscosidade. A detecção de fator reumatoide no soro ou no líquido sinovial pode apoiar o diagnóstico, mas é importante lembrar que esse marcador nem sempre está presente em cães com artrite reumatoide. Testes adicionais, como a pesquisa de anticorpos antiproteínas citrulinadas, têm sido explorados em estudos recentes e podem oferecer maior especificidade para o diagnóstico de artrite reumatoide em cães. No entanto, esses testes ainda não estão amplamente disponíveis na prática clínica veterinária. O tratamento é desafiador e visa controlar a inflamação, aliviar a dor e preservar a função articular. A terapia farmacológica é o pilar do tratamento. Inclui o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, imunossupressores e, em muitos casos, glicocorticoides. Os anti-inflamatórios não esteroidais são frequentemente utilizados para controlar a dor e a inflamação, mas devem ser administrados com cautela, especialmente em cães com comorbidades como doença renal ou hepática. Os imunossupressores, como a azatioprina, a ciclosporina e o metotrexato, são utilizados para modular a resposta imunológica e reduzir a progressão da doença. No entanto, esses medicamentos podem causar efeitos colaterais significativos, como a supressão da medula óssea e toxicidade hepática, o que requer monitoramento rigoroso. Os glicocorticoides, como a prednisona, são potentes anti-inflamatórios e imunossupressores, mas seu uso prolongado está associado a efeitos colaterais graves, como poliúria, polidipsia, aumento do risco de infecções e síndrome de Cushing iatrogênica. Portanto, os glicocorticoides são geralmente reservados para casos refratários ou exacerbações agudas da doença. Nos últimos anos, terapias biológicas, como os inibidores de fator de necrose tumoral alfa, têm sido exploradas no tratamento da AR em cães. Esses medicamentos atuam bloqueando a ação do fator de necrose tumoral alfa, uma citocina chave na inflamação sinovial. Embora os resultados preliminares sejam promissores, o alto custo e a necessidade de administração parenteral limitam o uso dessas terapias na prática clínica. A pesquisa na área de artrite reumatoide em cães tem avançado significativamente nos últimos anos, com foco no desenvolvimento de novos biomarcadores diagnósticos e terapias mais seguras e eficazes. Estudos recentes têm investigado o papel de microRNAs na regulação da inflamação sinovial, bem como o potencial de terapias celulares, como o uso de células-tronco, mesenquimais, para modular a resposta imunológica e promover a regeneração tecidual. Além disso, a medicina personalizada, que visa adaptar o tratamento com base nas características genéticas e imunológicas de cada paciente, é uma área promissora para o futuro. A identificação de biomarcadores preditivos de resposta terapêutica pode permitir a seleção de tratamentos mais eficazes e reduzir o risco de efeitos colaterais. Falarei de outras doenças autoimunes. Até a próxima.